eruditos e muitas pessoas intentam desacreditar o livro de Daniel, pero o mismíssimo Jesucristo, em el livro de Mateus, ha hablado del profeta Daniel, e Jesucristo dijo que ele era um profeta. A diferença entre sacerdote e profeta, o profeta é a boca de Deus delante del pueblo, e o sacerdote é a boca del pueblo delante de Deus. Então, Deus, quando Ele rompeu o velo de arriba abaixo, nos ha hecho sacerdotes, príncipes, reis em Jesucristo. Nunca nos olvidemos de quem somos, quem nos cuida, nos guarda, com quem estaremos e qual é nossa função em el reino. Governaremos com o Senhor. Somos reis em Jesucristo. Por isso Ele é conhecido como Rei de Reis. É o Senhor que me mostra. Eu não hago nada por minha conta. Vou predicar isso hoje. Não. Ele me mostra e eu predico. E aqui arriba, Ele me usa e me explica como Ele quer que eu lhe diga. O livro de Daniel é um livro muito importante porque no livro de Daniel o Espírito Santo de Deus deixou mais claro que em nenhum outro livro, indicando os tempos e a venida do Redentor. Assim como foi indicado que o Senhor vendria e Ele vino e cumpriu, em Apocalipse está escrito que Ele volverá. E aqui estamos esperando sua volta. Então, não desanimemos. Em qualquer momento Cristo vem. Temos que estar preparados. Graças, Senhor, por ter a palavra, que é o pão da alma, em donde somos onde é alimentada nossa alma, e sempre somos llenos do Espírito Santo. Foram impossíveis. Incluso ele foi tirado em um fosso com leões e não desanimou vós outros, porque ele habita em vós outros, que esse mundo caído, que Satanás governa por detrás, é o governo del hombre, al qual nós elegimos conhecer o bem e o mal. Este é o mal, este é o mundo malo, mas Jesucristo disse que Ele volveria e que governaríamos com Ele em su mundo. Portanto, o Rei Jesucristo que governa em nossos corações hoje, Ele governará literalmente em el reinado de 1000 anos e em la nueva tierra e em los nuevos e el nuevo cielo. Então, Daniel foi tirado a um fosso. Temos que ver com o fosso. Igual, totalmente igual. Outro reinado, em onde ele não conhecia nada, ele não era de aí, mas ele estava aí por el propósito de Deus. Nós outros não somos de aqui, nós outros estamos aqui por um propósito de Deus. Levar o Evangelho e mostrar a este mundo que não conhece o amor de Cristo, que é imenso. Segundo, que aí? Ele estava em um fosso com leões. Esse mundo caído é um fosso. No fosso que caiu Daniel, ele estava aí em contra de todo, e com leões listos para devorá-lo. Nós outros estamos em el mundo e vamos contra el mundo, e o mal está aqui. Satanás usa a los que não são de Cristo como leão está a nosso redor tentando devorar-nos. Pero Daniel, al ser fiel, haber entregado sua vida para Cristo, os leões não le devoraram. Assim como nós outros hemos sido remidos por el sangue de Cristo, por la sangre de Jesucristo, Satanás está como um leão que ruge a nosso alrededor, pero como em el fosso não nos pode comer, porque Jesucristo está com nós, su Espírito, então não nos tocará. Daniel iba contra todo, todos les han acusado, les han apuntado, le han hecho todo lo malo. Ele foi literalmente tirado para morir. Aqui também somos perseguidos, nos hacen de todo, pero seguimos firmes. Então, vamos em contra do mundo e vamos em contra de todo, pero não caímos, igual que Daniel não caiu. E há siglos e siglos que é assim com os profetas, com os servos, com os amigos, com os filhos de Deus, e não caem. E aunque caigamos, ressuscitaremos em Cristo Jesus. Pero não pereceremos. Então estamos aqui como em um fosso, lutando contra Satanás, que é um leão que nos quer devorar, pero Deus nos protege e nos cuida. E vamos em contra de todo o que o mundo premia. Pero vamos e seguimos a ordem, a lei de Deus. Por quê? Porque queremos agradar a esse Deus que deu sua vida por nós outros. Então estamos em separação, né?
de la religión apóstata del mundo, en donde ellos premian todas las cosas que desagradan a Dios. Entonces el Señor está con nosotros. Cuando se cumplió el tiempo, el rey fue ahí y preguntó: Daniel, ¿estás ahí? Y él estaba vivo y lo sacó. Así como estamos en ese mundo, con Satanás rodeándonos como león rugiente, en contra de todos los críticos de este mundo, que se levantan contra nosotros diciendo que Jesucristo no existe, que eso no es la verdad, que no hay. En aquel día, ellos van a ver que hay. Por eso es importante que prediquemos para ellos, para que ellos vean a Cristo en nosotros y se arrepientan y se vuelvan para el reino de Dios, para que no se pierda ninguno. Entonces el Señor tiene ese cuidado con nosotros. Dios, Jesucristo, tiene el destino de todas las naciones en sus manos. Entonces vamos a estar leyendo a Daniel capítulo 1 para que podamos entender y aprender cómo ser como ellos y cómo conseguir luchar contra las acechanzas del enemigo, como Dios nos ayuda, como Dios nos favorece, pese todo el mundo ir en contra de nosotros, pero Dios ha dicho que no prevalecerán sobre su iglesia, nada, ni nadie, porque somos más que vencedores en Jesucristo. Yo voy a leer Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalém y la sitió. Tenemos que entender el contexto histórico que Dios había anunciado en Jeremías, principalmente en Jeremías, que si ellos no se volvían, así como Dios envió a Jonas a Nínive, Nínive se arrepintió y Dios les perdonó. Los judíos de esa época, que era un reino dividido entre Judá e Israel, el pueblo de Dios no se arrepintió, pero Dios avisó una y otra vez, va a venir un rey, os va a sitiar y caerán, arrepentíos, pero ellos no han hecho como los de Nínive, ellos han pasado, han endurecido sus corazones, y Dios ha dicho: es un pueblo de cerviz dura, no seamos así, porque todo aquel que está en Cristo Jesús tiene el corazón ya ablandado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros? Que Jesucristo está advirtiendo: voy a venir, arrepiéntanse, busquen el reino del Señor, que el Señor os perdone, que escriba vuestro nombre en el libro de la vida, así como Dios ha mandado vários profetas antes. Dios tiene enviado vários cristianos por todo el mundo para predicar el mensaje. Entonces Dios había dicho: va a venir un rey, os va a sitiar y os va a llevar cautivos y pereceréis. Y ellos no se han arrepentido. Jesucristo está diciendo: viene el Apocalipsis, arrepiéntanse para que no os quedáis. Y muchos se están endureciendo sus corazones. Quien tenga ojos para ver y oídos para oír, que vean y oigan la palabra que el Señor tiene. Pero como ellos no han escuchado, ellos han caído. Y en ese tiempo, los que no escuchen, cuando llegue el día del rapto, caerán y pasarán por la tribulación y la gran tribulación. Sigo en el 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim. De tanto avisar, ellos no han querido. ¿Y qué ha hecho? El Señor, con mucho dolor, permitió que otro reino los derrumbaran, al pueblo de Dios, aquel que libertó del Egipto, de la esclavitud, con dolor. El Señor permitió, porque el Señor, todas las cosas, el Señor, antes de que sucedan, Él tiene que permitir, pero no todo lo que Él permite, Él quiere, pero es necesario, porque Él es un Dios de amor, pero Él también es un Dios de justicia. Entonces el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. En el Apocalipsis, en el rapto, Él entregará al anticristo, a todo aquel que no se ha voltado al Señor y no ha participado de la gracia. Cuando se cierra la gracia, se acabó. Por tanto, el día es ahora, el momento es hoy, la hora es ya. Entrega tu vida para Cristo, para que no te suceda mal alguno. Jesucristo vino y dio hasta la última gota de su sangre, nos justificó, nos redimió y nos propició. No pierda la oportunidad de la gracia mientras ella está abierta, que ella se cerrará. Entonces entregó en sus manos, y también ellos se han llevado los utensilios de la casa de Dios, nos llevaron toda la tierra de Sinar a la casa de el falso Dios que ellos cultuaban, los babilónicos, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Más adelante en Daniel, el Señor va a mostrar lo que va a suceder. Y dijo el rey a Aspenaz, que era el jefe de sus eunucos, o sea, el que mandaba en todos los trabajos. Él era como el administrador del reino. Entonces dijo que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces Aspenaz corrió a esos hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos el linaje real de Jesucristo. Todo aquel que ha entregado su vida para Jesucristo pertenece al linaje real de Jesucristo, porque hemos sido hechos príncipes y reyes, coherederos en Jesucristo, que es el primer, el cabeza de todo. E ele eligiu muchachos que não hubiesen tacha alguna. Quando Cristo ha dado toda su sangre por nosotros, los que han aceptado a Cristo, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Aunque seamos pecadores, cada vez que pedimos al Señor que nos perdone, nos limpie, somos limpios y sin tachas delante del Señor. Porque cuando Dios Padre nos ve al mismísimo Cristo, porque llevamos la coraza de la justicia que Cristo Jesús nos dio. De bom parecer, enseñado em toda sabedoria, sábios em ciência e em bom entendimento, idôneos para estar em el palácio del rei. O Espírito Santo é o que tem hecho com nós outros. Nos tem dado todo o entendimento, toda a sabedoria e nos está preparando para que seamos dignos de estar em el palácio del rei, que vamos a estar com ele, o rei que reinará, Jesucristo. Eu hago a comparação entre eles e nós outros, para que veáis, Senhor el rei, la ración para cada día de la provisión de la comida del rey, por el Espíritu Santo. Un día seremos presentados delante de Dios y Él nos dará el cuerpo glorificado con todo el entendimiento, libre de manchas. Entonces nosotros estamos siendo preparados aquí y un día vamos a ser presentados delante del Señor. Cuando Él venga en las nubes, todo aquel que en Él cree estará aí com ele, será levantado a las nubes. Por isso o Espírito Santo nos está preparando, nos está ensinando, nos está moldeando em el caráter e em la imagen de Cristo, porque somos especiais para o Senhor, porque Deus vino para todos, pero ni todos han querido al Senhor, porque Jesucristo é nossa herencia. Por isso se llama testamento. Es la herencia para los hijos. Él nos declaró hijos de Dios. Entonces hay un parecer muy grande entre ellos y nosotros con la venida de Cristo. Sigue, hermano. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Estaba en un reino ajeno, en contra de todo. El rey de aquel reino les presentó lo que deberían comer, pero él sabía que si él salía de la línea del Señor, él se contaminaría. Entonces él propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros igual, estamos en ese mundo, siendo gobernados por un poco más de tiempo por Satanás, que ese mundo, él gobierna por un poco más de tiempo. Él nos pone de bandeja lo que él quiere que comamos, de lo que nos alimentemos, nuestra alma. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Todo cristiano, pese a los placeres del mundo, él tenía los placeres de la comida, las delicias de la comida, que él podía probar, porque el pecado es sabroso, pero después de probarlo, él tiene un sabor horrible. Por eso antes de pecar, la persona que va a pecar está, es un espíritu inmundo que la lleva ahí. Si ella no se propone en su corazón, apártate de mí, Satanás, que el Señor repreenda al diablo, e vas, depois que consumas o pecado, que sucede? Te dá aquele, he hecho, viene a culpa, aquele demônio sale, vem outro a culpar-te, e delante de Deus, Satanás te mostra, esse hijo ha hecho isso, pero tenemos a Jesus, que é nosso abogado, perdão e levante-se. Pero acordemos sempre, não abusemos da graça e pedimos força do Espírito Santo para ajudar-nos em nossas debilidades. Então, Daniel se propuso não contaminar-se. Todo cristiano nesse mundo deve proponer em seu coração não contaminar-se. Eu não vou contaminar-me para ser puro, porque meu Deus é puro e
eu não quero cair, eu rechazo a todas as coisas desse mundo, assim como mi Deus Jesucristo lo ha hecho, por amor a Ele, porque por amor a mim, Ele nos rechazou. Ou seja, em um reino estrangeiro, como estamos nós outros não somos de aqui, com um jefe que ele acabava de conhecer, que o rei lhe havia dado na ordem expressa, que se naquela época não cumprisse o que o rei fazia, te cortava na cabeça. Um homem que não conhecia eles, ia conceder um pedido para ele, arriscando seu pescoço. Isso é impossível, nadie lo haría. Nadie lo haría. Pero puso Deus a Daniel em graça e em boa vontade com o jefe de los eunucos. Por isso, todas as coisas nos correm para bem. Todo lhe parecia contrário a Daniel, pero todas as coisas lhe iam para bem, porque o Senhor, su Deus, Jesucristo, estava com ele e lhe puso em graça e em boa vontade. Quantas vezes hemos hecho coisas que Deus ha puesto em outras pessoas em graça e boa vontade com nós outros? Eu vivo isso a diário, e eu vejo o poder de Cristo aí, e eu vejo que sempre Deus põe em boa vontade a los demás, e isso está aberto a todos os cristianos. Não havia sucedido, então Deus estava com ele e está com nós outros. Nunca nos olvidemos de isso, que tenhamos olhos para ver a boa vontade que Deus põe nas pessoas desse mundo para que tudo nos corra para o bem. Então, todo que Daniel ha hecho foi usar a sabedoria e a inteligência, porque Daniel podia haver atuado de duas maneiras. Eu sirvo a Deus e não vou comer disso, e não quero porque não me vou contaminar, e não, e põe a comida que eu quero e ponto. Ele havia conseguido, mas não, ele usou da sabedoria e inteligência de Deus. Por isso, que Deus, quando Ele nos ha dicho que devemos ser astutos como as serpientes e mansos como as palomas, a isso se refere. Ele já contava com a graça e com a vontade de Deus sobre as pessoas. Então, se nos haviam dicho, nossas cabeças estão em juegos, o rei se vai dar conta, porque el que só come verdura, quem ha hecho dieta que só come verdura, sabe que o rosto se afina, que a pessoa se queda débil, sem a carne, a pessoa se queda débil e desfalece. Então, ele que já sabia, porque ele era o cozinheiro, ele era o jefe, ele sabia, ele levava muito tempo fazendo esse trabalho. Então, Daniel ha dicho, haz uma prueba com todo amor. Mira como ele habla aqui, com amor. Te ruego que hagas la prueba com tus siervos, humildade, com legumes e comer. E luego com nossos rostros, compare com os demais muchachos e veas. ¿Por quê? Porque Daniel tuvo fé. Porque o que não come bem desfalece, pero Daniel tinha a fé. Ele veio e disse: se vou ser fiel a meu Deus, e Deus está ajudando-me para que todas as coisas me vayam para bem, Ele hará que eu me seja fortalecido, aunque não coma substâncias. E assim foi. Aqui vemos fé de Daniel, que todo cristiano tem. Por isso há que pedir: Senhor, aumenta nossa fé e nossa incredulidade. Por quê? Porque Deus estava em graça e boa vontade, tocando todos os corações para que as coisas lhe foram bem a Daniel. 10 dias pareció el rostro de ellos mejor, mais robusto que el de outros muchachos. Ou seja, eles deveriam estar pior, mas como Deus estava com eles, eles pareciam melhor, porque era Deus el que dava a força. Então, muitas vezes, as pessoas que estão no mundo dizem: vosotros estáis aí, sois débiles, nós estamos desfrutando e vivendo da vida com toda a força e com toda a emoção, e vosotros aí. Pero eles são os que estão vazios, aunque pareçam que comam melhor e estejam melhor que nós outros que estamos llenos, porque nós outros, por ter a presença do Senhor, Jesucristo nos derrou a paz. A paz nos deu. Então temos uma paz que sobrepassa todo o entendimento humano. Ou seja, estamos mais robustos, aunque pareça que não. ¿Por quê? Porque o Senhor é o que nos dá força, nos llena, nos alienta e nos hace seguir adelante. A estes 4 muchachos, Deus les deu conhecimento, inteligência em toda letra e ciência. E Daniel teve entendimento em toda visão e sonhos. Deus não cambiou em todos esses siglos. Ele sigue dando todo isso a seu povo. O que passa é que as pessoas não pedem,
o tienen poca fe y no ven que el Señor da el entendimiento. Yo soy la prueba viva de eso. Yo cuando estudiaba en la escuela, yo era el peor, yo sacaba las peores notas, yo suspendí 2 veces en el sexto curso, yo suspendí una vez en primaria. Yo era burro. Después que yo conocí a Jesucristo, yo dije, Señor, dame sabedoria e inteligência. Eu saquei uma universidade, eu estou entrando para sacar outra. De onde vem essa sabedoria? Porque uno quando é niño e sabe que não tem inteligência, e não tem, porque sabes, toda a vida ha sofrido, não te entrava. O professor explicava e eu, não me entra. Mas depois que eu pedi a Deus, quando alguém me explica, me entra. É o poder de Deus, basta que tenhamos olhos para ver e pedir, porque por falta de conhecimento perece o povo. Temos que ter conhecimento. O principal, a palavra de Deus, a Bíblia. Esse é o principal, nosso principal trabalho. Quem eres delante de Deus? Então, se eu pergunto agora para ti, Dancer, a que te dedicas? Se eu te pergunto a ti, a que te dedicas, hermano Rei? Ou Ana Paula, a que te dedicas? Quando me perguntam a mim, a que te dedicas, Bruno? Eu les digo, mi primer trabajo é servir a Deus, sou representante do Senhor e llevo sua palavra. Isso é o que importa. Me han perguntado el viernes, já chegou el viernes, agora vas a descansar. Eu digo, não. Eu terminei mi trabalho, que é del sudor de mis frente, eu viviré, e agora, el fim de semana, empieza o verdadeiro trabalho, levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, aprendamos de isso. Pedis e os será dado, porque Ele é o dador. O Espírito Santo de Deus é o dador. O que passa é que as pessoas não pedem. Empecem a pedir a Deus em verdade e justiça, santifiquem-se e empezareis a ver e notar a presença de Deus. Porque muitas pessoas pensam, a presença de Deus é ir ao culto um domingo e escutar a palavra e dizer, não, tu eres o templo, tu eres a igreja, onde queres que vá, tens que sentir a presença de Deus, porque Ele está contigo todos os dias e estará com vosotros até o fim do mundo. Então temos que Ele está com nós em todo o momento, não é só hoje. Passado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Llegará un día en que seremos llevados delante del rey de reyes. Por isso temos que estar preparados em qualquer momento. Mas em qualquer momento o Senhor vem. E han passado 2020 anos, porque Jesus Cristo nasceu em 6 ou 7, segundo os estudiosos. 2020 anos já passaram. Antigamente, quando os israelitas, quando os hebreus eram escravos, Deus ha quedado em silêncio 400 anos, pero se revelou. Depois de Zacarias, Deus quedou em silêncio outros 400 anos e vino, e nasceu. E leva 2020 anos, não está em silêncio, está trabalhando. Em qualquer momento Ele pode volver. Ele sempre ha hecho assim. Conozcamos o caráter de Deus. Estejamos preparados. O tempo se acerca, o fim se acerca. Ele falou com eles e não foram hallados entre todos. Não foram hallados entre todos eles outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Assim, pois, estiveram delante del rei. Em todo assunto de sabedoria, inteligência que o rei les consultou, los hallou. Ni una, ni dos, ni tres, sino 10 vezes mejores que todos os magos astrólogos que havia em todo su reino. Não havia ninguno como estes homens, porque eles eram homens de Deus. Eles serviam ao dueño de todo, ao Criador de todo, aquele que era, que é e que há de venir. Por isso eles eram melhores que os melhores. E assim somos nós outros. Cristo vino por todos, entregou sua vida por todos. Que mais preciosos somos delante de Deus? Pero não podemos exaltar-nos, não podemos crescer-nos, inflar-nos. E aí entra a próxima prédica, el espino en la carne, para que não vai a ser que veamos demasiado, que Deus nos haga, que nos inflamos, e eu sou. Para isso Deus tem el aguijón en la carne. Na próxima parte, irmãos meus. Então, para finalizar a parte de Daniel, em todo su reino, nesse planeta, em todo o planeta, não há nadie como os cristianos. Somos
E sempre seremos 10 vezes mais. E isso está aberto a toda criatura. Todo aquele que declare o nome do Senhor Jesus Cristo e entregue sua vida para Ele, o Espírito Santo passa a habitar em ti e te dá o fruto do Espírito Santo. E el fruto estão os dones. Está aberto a todos. Basta que tu quieras. O problema é que Deus está tentando salvar a todo o mundo com o braço estendido e vosotros estáis... Bueno, mañana eu me convierto. Mañana. Mientras Deus está esperando, vosotros estáis. Bueno, ya el día es hoy. Podéis mirar todo lo que está pasando en el mundo. No está normal este mundo. En el fundo de todos nuestros corazones sentimos que algo está pasando. ¿Sabe qué es eso? Cristo está volviendo. La tierra está gimiendo. Então tengamos ojos para ver e ouvir e saber quão preciosos somos. Assim como eles eram 10 vezes mais entre todos em el reino e não havia homens como eles, assim é todo cristiano. Não há homens como nós outros. ¿Por quê? Porque aquele que é com nós outros, aquele que está em nós outros, o Espírito Santo de Deus, não há nada mais poderoso que ele. Quem será contra nós outros? Então, que tengamos olhos e ouvidos para ver quem somos, como Deus atua, o caráter de Deus, posicionar-nos e seguirmos firmes na palavra e fiel, porque um dia estaremos com o Senhor e o momento pode ser em qualquer momento. Essa é a passagem de Daniel. Então, sabendo isso, quem somos, como governaremos, que hemos tenido predicado durante todas as predicações, não vai ser que nos creamos e nos passe igual que passou com o inimigo, que se envaneceu e quiso ser como Deus. Nós hemos sido hechos na imagem e semelhança de Deus, e é muito bom ter a Deus com nós outros e ter esse Padre que hace todo por nós outros e estar com nós outros. Então, para que mais? O melhor é estar com o Papá e que Ele nos ajude, nos cuide. Então, vamos agora ao 2 Coríntios 12 para ver que o Senhor nos mostra essa manhã. Porque como siervos e pueblo de Deus, Deus nos dará dones. Deus nos dará levar mensagem. Deus nos dará dones de cura, de expulsar demônios, dones de segundo Ele quiera e segundo quanto podamos suportar. Pero não nos podemos enaltecer e creer que esse poder vem de nós outros. Sempre humildes a los pies de Cristo, sabendo que todo esse poder é de Ele e Ele nos ajuda em todas as coisas para que vaya bem. Não vai ser que nós outros nos creamos mais e nos perdamos. Por isso o Senhor nos ajuda com el aguijón en la carne. Certamente não me conviene gloriar-me, pero vendré a las visiones e a las revelações del Senhor. Temos que entender uma coisa. Uma vez que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo empieza a obrar, Ele passa a habitar em nós outros e empieza a limpiar-nos de dentro para fora. É o novo nascimento. Assim como um bebê, o novo cristiano, há uns que estão em el pecho, outros estão comendo papilla e outros já estão comendo comida sólida. Então tem que ter muito cuidado, porque não vai ser que tenhamos experiência com Deus e estejamos já mais avançados, porque uma vez que tenhamos o Espírito de Deus e estamos em sua graça, essa graça nos basta. Independente disso, é sencillamente a ensinança. Não podes querer entrar em uma universidade o primeiro dia e já querer sair graduado. Há que passar por os semestres, primeiro, segundo, terceiro. Assim é na vida e na fé cristiana. Deus pouco a pouco nos vai ensinando e nos vai dando, porque se Deus nos dera de golpe, moriríamos. Não somos capazes de suportar. Quem já ha sido usado por Deus e ha tenido uma visão sabe que é assim. Mas se não habéis tenido, orar, pedir, buscais a Deus de todo o vosso coração e los hallaréis. E hallaréis ao Senhor. Então Pablo disse aqui: certamente não me conviene gloriar-me, pero vendré a las visiones e a las revelações del Senhor. Então ele ha dicho assim: conozco um homem em Cristo. Era ele. Pero se ele diga para está no evangelho, está no pecho, outro que está comendo papilla, que começou há alguns anos, outro que já está comendo alimento sólido, ele que está comendo alimento sólido entenderá mais, ele que não pode sentir envidia. E quando sentís envidia, que sucede, é um espírito, há que repreendê-lo. Então, para que não
quando tengáis testemunhos, eu he tenido essa experiência, o Senhor, muitas pessoas se podem sentir, não também, porque estão começando. Então hay que tener cuidado, assim como Pablo ha hecho. Conozco a um homem em Cristo, humildade, que hace 14 anos, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Quem já ha tenido uma visão, eu he dado testemunho já, que o Senhor me levou em uma visão. Eu não sei se estava dormindo, se estava aí ou como foi. Eu sei que foi. Eu sei que foi real. Era como ver a vós outros. Eu digo de mim para poder que vós outros buscais mais e tenhais mais essas experiências, porque eu busco, eu pago o preço, eu oro todos os dias. Hermano Dancel e todos os que estão aqui, tenéis uma fé sólida, já comeis alimentos sólidos, estáis preparados para escutar um homem que foi levado em visão. Se há umas pessoas que conheceis, a ser como Pablo ha hecho, não vai ser que eles se sintam inferiores ou que não têm. É com o tempo, todo tem seu tempo. Então, conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Ele não sabia se era fora do corpo, dentro do corpo, pero Deus lo sabe. Foi arrebatado hasta o terceiro cielo. Há 3 cielos: o cielo azul que vemos, o cielo interestelar e o cielo do trono de Deus, em donde vamos a passar as bodas do Cordeiro nos 7 anos. E conosco a tal homem, sim, el cuerpo ou fora do corpo, não lo sei, Deus lo sabe. Ele repite, que foi arrebatado ao paraíso, donde oyó palavras inefáveis que não les he dado ao homem expressar. Essas palavras, se Deus lhe permite que Pablo não, se incluso hoje, nadie estaria preparado para escuchar. Pero Deus lhe preparou. Pero Deus nos está preparando e escucharemos, porque assim como Ele foi, nós outros iremos. Sin embargo, quisiera gloriar-me, não seria insensato, porque diria a verdade. Se ele quisera dizer, não passava nada. Pero lo dejo para que nadie piense de mim, mas de quem me vê, o oye. Ou seja, que nadie se considere que ele seja melhor que outros, sino igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando Pablo disse, conosco a um homem em Cristo, se tratava de um cristiano. Pablo era um cristiano. Em quem ele estava? Em Cristo. Então, uma vez que ele estava em Cristo e era cristiano, Deus lhe deu visões, Deus lhe mostrou seu poder. Pero aqui em el 2 disse que estava em Cristo. Temos todos que estar em Cristo. Como é estar em Cristo? Lutando contra o pecado, oponendo-nos ao pecado, não sendo débeis contra o inimigo, tentando estar em santidade para agradar a Deus. Sem desejos de falar de visões e revelações que han tenido. A questão é se tal desejo não é demonstração de que essas visões e revelações são ou não do Senhor, porque será evidente quando teres um encontro com Deus, será evidente em toda a vossa vida. Então aqui diz, há que ter cuidado com o que sucede com os pensamentos e ver se provém de Deus. Quando provém de Deus, aunque seja um pouco difícil, teremos paz e tranquilidade. Teremos que ver de quem vem e pedir a Deus. Muitas vezes Deus confirma com uma segunda vez. Vale? Outras vezes é tão real que o Espírito Santo testifica a nosso espírito de que é assim. Então ele disse, para que a grandeza de las revelações não me exaltasse desmedidamente, me foi dado um aguijón em mi carne, porque não fora ser como ele foi ao terceiro cielo e viu todo aquilo, ele poderia haver-se enaltecido. Pero Deus, sabendo que o homem, a carne, é débil, Deus permitiu esse espírito na carne, porque se Deus não o põe, Pablo se poderia perder. Porque eu fui ao cielo, eu tenho contato com Deus, eu sou. Deus nos usa, e é normal que nos sintamos, uau, Deus me está usando, pero cuidado para não enaltecermos. E um mensageiro de Satanás, disse Pablo, me abofeteie, para que não me enalteça de sobremaneira. Ou seja, Pablo está dizendo literalmente aqui que havia um mensageiro de Satanás atormentando-lhe. Então, respeito ao qual 3 vezes é rogado ao Senhor que o quitasse. E mais ele pedia ao Senhor, Senhor, quita-me esse aguijón, Senhor, quita-me esse aguijón. E Deus não se lo quitava. E ele pedia uma segunda vez,
quítame el aguijón, Senhor. E Deus não lhe quitava. Quizá ele pensou, Senhor não me está escutando. Pero os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a seu clamor. Então ele pediu uma terceira vez e não se lhe foi quitado. Então essa parte podemos ver que não seria, né, todo o que dijese seria a verdade, pero não vá a hacerlo, porque não quer que nadie tenha de ele uma ideia superior a lo que veían de ele ou oíssem de ele. Eu predico aqui para vós outros que eu estou aqui para servir. Eu não sou melhor que vós outros, nem nada. Deus não faz excepção de pessoas. O que passa é, quanto mais te consagras, que é a consagração? Oração, tempo com Deus, porque hoje em dia o que passa é, vamos a representar como em 1 litro de água passando por uma tuberia. As gotitas que caem, é tempo com Deus. 5 ou 6 redes sociais. 10 horas por dia. Consagração. Quantas horas passas com o Senhor? Quanto tempo passas em intimidade? Consagração. Quanto mais te consagras, mais buscas a Deus, mais lês a palavra, mais lutas com o pecado, mais a presença de Deus tu sientes, mais o Senhor te usa, mais o Senhor obra. Então, que toda esta secção é uma precisa descrição da vida de um servo de Cristo. Tem seus momentos de profunda humilhação e logo tem suas experiências como ha tenido Pablo. O Senhor permite que sufra alguma espina em sua carne, pero primeiro dá uma prova, incluso nas revelações divinas. O Senhor nos dá uma espina na carne, porque muitas vezes sentimos que somos perseguidos, que não nos querem escutar, que estamos sofrendo, pero outras vezes o Senhor nos mostra coisas, sentimos coisas e nos enaltece naquele momento com Ele. É um mistério de Deus, porque se Deus entrara em 2 quilos, 3 quilos de nosso cérebro, Ele não seria Deus. Então Ele tem seus mistérios. Então há que buscar, há que dar o primeiro passo. Como? Lo mismo eu repito, como Moisés. Moisés, antes de que se abriera o mar rojo, ele perguntou, Deus, e que hago? E Deus lhe disse, para que me perguntas? Dá o primeiro passo, eu já estou contigo. O Espírito Santo já está com nós outros. Temos que dar o primeiro passo. Segundo Crônicas, capítulo 20. O Senhor de los ejércitos, que Ele nos pide, posicionémonos. Eu aceitei a Cristo, eu sou servo de Deus, Ele me hace príncipe e rei, eu sou um hijo de Deus. Nação santa, elegido del Senhor, não retrocederei. Aqui estou, Senhor. E Ele que habita em nós outros hará todo o demais posicionamento. O que passa é que a maioria das pessoas que não han nascido de novo, pero professam sua fé, não veem esses milagres, porque hoje eu estou contigo, Senhor, amanhã eu estou na discoteca. Hoje eu estou contigo, Senhor, amanhã está usando drogas. Hoje eu estou contigo, Senhor, amanhã está em fornicações. Hoje estou contigo, Senhor, amanhã está roubando em el trabalho. Quando te posicionas, Deus diz, aí vai a bendição, e tu retrocedes e retrasa o processo que Deus tem para ti. Livre albedrío. O Senhor nos ha hecho maduros em la moral, porque se Ele não nos hubiese hecho maduros em la moral para saber o que é certo e o que é errado, o que nos conviene e não nos conviene, seríamos como robots. O Senhor hace todo, o Senhor manda, posiciona-te aqui, posiciona-me. Vê para trás, vê para trás. Deus não quer escravos, nem robots, nem nada. Se Ele quisera, o homem já criou os robots e hacen, pero que sentido tem? Ele quer que lhe sirvamos com amor, moralmente maduros, para dizer, mira, eu estou em Cristo, não vou usar drogas, aunque me ofereça, não estarei em lascívia, em fornicações, em mentiras, estou posicionado, sou maduro em la fé. Para isso Deus nos levantou, isso temos impresso dentro de nós outros. Como hemos estado vendo ayer, quando essa voz aqui não te deixa tranquilo, é a voz de Deus dentro do homem, dizendo que o que estás fazendo é malo. Não endurezca vuestros corações, ablanda-lo e diz, mira, Senhor, é verdade o que me está dizendo na mente, he hecho isso, perdóname que estáis endurecendo vosso serviço. Eu não lo he hecho, não é pecado, igual não é pecado, não passa nada, e o Senhor dizendo, está mal. Escuchar a voz de Deus. O Espírito dele habita em nós outros e nos guiará até o fim de nossas vidas.
Assim como Ele estava com Pablo e todos, Ele está com nós outros hoje, não é distinto. Deus é o mesmo. Deus não cambia, Ele é imutável. Seguimos. O Senhor lhe permite, aqui em el 7, o Senhor permite que sufra alguma espina em sua carne. Primeiro é uma prova de que incluso as revelações divinas del Senhor não corrigem a carne em nós outros, porque a carne é falha. Deus disse que o espírito está listo, mas a carne é débil. Depende de nós outros essa luta de matar o viejo homem todos os dias, porque todos os dias ele se levanta. Todos os dias ele se levanta. Então depende de nós outros. Então, o que ha dicho o Senhor? Pablo pediu 3 vezes: sácame, quítame el aguijón. Porque Pablo pensava que era o melhor para ele. Pero Deus que nos conhece, Ele sabe o que é bueno para nós outros. E ha dicho: se te quita el aguijón, te apartarás de minha presença. Se te quito el aguijón, te vas a envanecer, te vas a creer superior e te vas a perder del camino. Para que não te pierdas, eu vou a permitir que tengas esse espino en la carne. Pero, espino en la carne, pastor, ¿qué significa esse espino en la carne? Espino en la carne, ¿qué sucede? Estamos vivendo isso e não vemos. Porque sempre que sou perseguido, ou sempre que passa algo, eu digo: ai, eu já está aí. Pero graças, Senhor, como ha dicho Pablo, ahora os explico. E me ha dicho o Senhor: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona em la debilidade. Porque quando está sofrendo persecuções, ele te está oprimindo, ter boa gana é difícil. Só o Espírito Santo para dar-nos essa força. Por isso a importância de orar e pedir todos os dias: Senhor, ajuda-me a ler a Bíblia, ajuda-me a estar em Tu presença, ajuda-me a santificar-me. Sou falho, Senhor, pero ajuda-me, caigo e levanto-me com a ajuda de Cristo. Desistir nunca, o poder de Cristo, porque poderia muito bem gloriar-se: eu ido ao terceiro cielo, eu sou Pablo el grande, eu sou maior que os apóstolos, porque fui ao terceiro cielo e eles não, eu sou el grande. Pero não, muitas vezes não sucede com nós outros. He tenido um encontro com Cristo, Deus me deu visões. Cuidado para não que não suceda isso, porque isso já sucedeu com o inimigo e ele caiu. Então Deus nos escreveu a espina na carne como um mensageiro de Satanás, que abofeteia. Em certo sentido, representava um esforço de parte de Satanás para estorvar a Pablo em la obra del Senhor. E isso é o que sucede, o que ha estado sucedendo contigo essa semana, que has dado testemunho comigo e com todos. O inimigo ele não gasta força, nem se esforça em quem não tem propósito. Ele vai direcionar todas as forças em aquele que se está consagrando a Deus, em aquele em que tem a luz de Deus, em aquele que está buscando a Deus. Os que já estão com o inimigo já lhe pertencem. Então, se estáis lutando, se há luta, se estáis sendo provados, atacados, significa que estáis na linha de frente, que estáis servindo a Deus da melhor maneira possível e o inimigo não vai dar descanso. Pero o Senhor nos ha puesto a Ele debaixo de nossos pés. Nos deu poder e autoridade e em la cruz ha desforrado a principados, potestades e o inimigo. Anula a fé. Não permitais jamais, porque a fé tem que ser aumentada. Deus ha dicho: porque tu fé é de boa gana me gloriarei, mas bem em mis debilidades, para que repose sobre mim el bom. A oração de Pablo tuvo resposta, pero não de la maneira que ele esperava. Muitas vezes pedimos ao Senhor e não nos lo dá. A oração de Pablo não tuvo a resposta que ele esperava. Então, muitas vezes, quando nossa oração não é o que esperamos, temos que seguir descendo graças ao Senhor, porque Ele sabe, de algum motivo, por algum motivo, ele permite isso. Le vino a dizer a Pablo: não te quitaré la espina. Imagínate que tu pidas e Deus venga e te diga: não te vou a dar. Pero já sabes, com aquela voz suave que só o Senhor tem que te llena. Pero te daré algo melhor. Pero o que poderia ser? Não me está dando o que le estou pedindo e me vai dar algo melhor. Ou seja, me vai deixar o espino. Não lo entendo. Te estou pedindo, Senhor, que me quite o espino de la carne e não me vas a quitar. E isso é o melhor para mim. Confiar em Deus. Passe o que passa, confiar em Deus. Como eu havia predicado para ti, irmão Luiz, quando eu passei por minhas dificuldades, que he hecho? Sempre eu confio em Deus. Melhor quando o Senhor é ao nosso lado que sem Ele. Eu não consigo viver sem Cristo.
me relaciono com Ele, eu amo ao Senhor com loucura. E todo cristiano tem que ter esse sentir, porque é com amor que predicamos. O amor não conhece o mundo. Se não temos amor, não temos nada. Temos o Espírito Santo dentro de nós outros que nos ensina. Então Deus dijo, pero te daré algo melhor, te daré graça para soportarla. Ou seja, não te vou quitar tus persecuções, não te vou quitar o peso do trabalho, do sudor de tu frente, não te vou quitar que o inimigo te persiga, não te vou quitar nada disso. Assim como Cristo sofreu, vais a passar por lo mismo, pero estaré aí junto, lado a lado, e te daré mi graça para que puedas soportar. Pero por quê? Para poder soportar, porque o mais difícil é manter uma linha e soportar. Se não há amor e a ajuda do Espírito Santo, não suportamos. E recuerda, Pablo, que aunque não te doy lo que pides, te doy lo que necessitas. Muitas vezes Deus não nos dá o que pedimos, mas nos dá o que necessitamos, porque Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós outros. Assim como um padre, eu sei o que é melhor para minhas filhas, Ele sabe o que é melhor para nós outros, pois somos seus filhos. Desde o momento que hemos entregado nossas vidas a Jesus Cristo, deixamos de ser criação e passamos a ser hijos de Deus. Já termino, irmãos. Necessitas mi poder e força para acompanhar a tu predicação, verdade? Pois bem, a melhor maneira de que isso suceda é que seas mantenido em um posto de debilidade. Esta foi a repetida resposta de Deus à oração 3 vezes de Pablo. E sigue sendo a melhor resposta de Deus a su sufriente pueblo por todo o mundo. Melhor que a eliminação de pruebas e de los sufrimientos é o companheirismo del Hijo de Deus em eles, em nós outros, e a certidumbre de sua força e graça capacitadora. Por isso Deus não nos quita essa espina na carne, a persecução. É difícil predicar, é difícil o trabalho, é difícil todo. O inimigo se levanta e tenta impedir, pero para cair. Pero aquele que está com nós outros é maior do que está no mundo. Por isso Deus ha dicho, basta-te mi graça. A nós outros basta sua graça sobre nós outros. Por quê? Ele disse, mas bem, minhas debilidades, para que repose sobre mim o poder de Cristo. Porque se Cristo quita essa espina, seríamos autossuficientes. E sendo autossuficientes durante toda a Bíblia, o que o homem sempre ha hecho foi hacer-se a si mesmo como um Deus. E haciendo-se a nós outros mesmos como um Deus, morimos espiritualmente. Por quê? Porque quando estamos na presença de Deus, temos a espina na carne, é como estar enchufado na fonte do poder, que é o Espírito Santo de Deus. Uma vez que te declaras tu próprio Deus, eu sou, eu puedo, eu necessito a Deus, te desconectas do Senhor, te vas alejando. E ao princípio parece que eres forte, que tu puedes, mas quanto mais lejos do Senhor, já empieza a flaquear tu rodilha. Quando te ves, estás em um huelho, hasta aqui de barro, ao cuello. E nesse momento, quando já decidiste não estar com o Senhor, e disse, Senhor, ajuda-me, como na anterior predicação, Senhor, em um momento vem e te dá a mão, te limpa em sua sangue, te perdona, te põe em nós as vestiduras, como o hijo pródigo, e disse, vem outra vez, com a espina, com a espina. Não vai ser que te envaneça outra vez mais e te apartes de mim. É por isso. Por quê? Porque Deus nos deixou aqui com uma missão, levar o Evangelho. Ele disse, não vai ser fácil, eu estarei com vosotros, os darei força, e para que nos enalteceis, pondrei esse espinho, porque assim como Cristo padeceu, padeceremos, uns mais, outros menos, pero Ele estará com nós outros. Pero por que tudo isso? De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu único Hijo, para que todo aquele que nele crê, não se perda. Eu me acordo na época de Abraão levando a Isaac, quando o coelho estava para Deus, não, livrando-lhe de todo esse sofrimento que todos sabemos que passou com Cristo. Imagina tu hijo aí, e Deus ha dicho, não permitirei que sufras o que vou a padecer depois com mi hijo, viendo-lhe morrer por vosotros, e de boa gana. E Deus, por amor a ele. Então, por quê? Por lo qual, por amor a Cristo. E eu recordo uma coisa, que ao princípio, em el 12:2 disse, conosco um nome em Cristo, um cristiano. Então, todas essas coisas são para os que estão em Cristo.
Por amor a Cristo, me gozo em las debilidades, em afrentas, em necessidades, em persecuções, em angústia, porque quando sou débil, então sou fuerte. Então, o que passa? Sabes que estás com o Senhor quando vas a las calles a predicar, ou quando predica para uma pessoa e rechaza e desculpes, espina na carne, ai, pero hecho por Deus, graças a Deus. Quando tens toda uma programação para ser e não puedes ir por algum problema de saúde ou porque o inimigo tentou parar-te, uma espina, ai, não consegui ir, pero me glorio em Deus, haré por videollamada. O inimigo tenta parar-nos, pero não consegue. Quando eres vituperiado por alguém, espino en la carne, porque Deus disse, todo o que habéis passado, eu os compensaré e o Senhor nos pagará com uma corona que Ele nos dará. Não hacemos isso para receber nada, mas Ele nos dará a cada um segundo suas obras e estaremos satisfeitos, unas distintas de outras. Então, cada vez que seais perseguidos, desanimados, vituperiados, es la espina en la carne, regocíjate, porque outros que não estão no Espírito de Deus podem dizer, me estão fazendo isso bem, eu não quero mais, isso é difícil, pero não, nos gloriemos em isso. ¿Por quê? Porque cada vez que isso sucede, o Senhor nos está dando um tesouro no céu, é por amor a Cristo. ¿Por quê? Porque Ele é Deus Criador, Ele é uma pessoa muito importante, Jesus Cristo. Ele criou todo o universo, todo o que há. Não há nada mais poderoso do que Ele. Então, quando trabalhas por el Rei te recompensa. Pero nuestra herencia é o mismíssimo Jesus Cristo. Então, eu vou finalizar com essa parte. E responder, portanto, de muito buena gana me gloriaré, mas bem em mis debilidades, para que habite em mim o poder de Deus, ou seja, dependência do Senhor. Aunque seamos hecho imagen y semejanza de Él, siempre a sus pies dependemos de Él, porque Él es la fuente de agua viva. Él es nuestra fuerza, nuestro Dios en quien confiamos. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, de modo que en lugar de quejarse y murmurar acerca de la espina, preferia gloriar-se em suas debilidades. Assim devemos fazer. Quanto mais perseguidos, quanto mais soframos, mais nos gloriemos, porque o Senhor está com nós outros. E estava disposto a suportar com agradecimento, se tão solo o poder de Cristo habitasse em Ele. O Espírito Santo habita em nós outros, então temos que fazer tudo de bom grado. É difícil, o evangelho é simples, mas muitas vezes é difícil. É como eu estava dizendo a dança, e vosotros passais por lo mismo. De lunes a viernes trabalhar e fazer a obra, e domingo ter que despertar a las madrugadas de sábado, ler, estudar, preparar, e vídeos, e muitas vezes o trabalho te quita muita força, e não há ser humano que aguante. Pero Deus te dá uma força que sobrepassa todo o entendimento humano, e lo haces, porque o verdadeiro trabalho do Senhor, o nosso verdadeiro trabalho é esse. Lo demás você vai perder. Então, a filosofia do mundo se diz, não? Para curar, se não se pode curar, soporta-lo. Não há cura, pois há que suportar. Pero Deus, Ele disse, aunque padezcamos, com gozo nos regocijaremos, nos suportaremos. Nos regocijaremos. Por quê? Porque suportar é muito difícil. Então, quando sofrimos qualquer persecução e nos gloriamos e sabemos, mira, estou fazendo para Cristo, Deus me vai dar uma recompensa. A parte que não hacemos por nenhuma recompensa, mas estamos fazendo por el Rei de Reis, isso deveria ser suficiente. Porque se for um rei humano que nos mandasse fazer as coisas, por el prestígio usaríamos e confessaríamos ao mundo, eu trabalho para el rei, eu trabalho em el palácio. E por que com Deus não tenéis ojo para ver que trabalhais para el Rei de Reis? Então hagamos com toda essa gana e esforço para el Rei de Reis. Então ele disse, incluso desfruto de minha espina, porque se não desfrutamos, não conseguimos permanecer em la linha del tempo. Sem a vocação, sem o amado, sem o amor, sem o Espírito Santo, sem gozarmos nas debilidades, não conseguimos vencer. Então, a clave é essa. Por amor a Cristo, deveríamos estar dispostos, por causa de Ele,
e para impulso de su evangelho a soportar coisas que generalmente não suportaríamos por nós outros mesmos, pero por ele sim, porque por nós outros mesmos não suportaríamos, porque o Espírito nos ajuda. E quando somos conscientes de nossa própria debilidade e insignificância, de que mais dependemos do poder de Deus, e é quando assim estamos, repousando sobre Ele em plena dependência, que se manifesta su poder em nós outros, e que somos verdadeiramente fortes. Está regocijando-se quando os homens lhe injuriam e perseguem. Os homens lhe apedreavam, lhe insultavam, lhe machacavam, lhe haciam todo lo malo, e ele regocijando-se, e alegre, e com gozo. E eu estou seguro que muitos pensariam, pero isso que é? Que tem esse homem? E quando chegassem a ele, lhe apresentou a Jesus Cristo. Então, com gozo, com boa fé, com ânimo, aunque estejamos nesse mundo, não somos de aqui, como Daniel foi levado cautivo, nós outros estamos aqui nesse mundo, como Daniel não era daquele povo, daquela nação, nós outros não somos de aqui, como Daniel esperava, em 70 anos estava a profecia que seria liberto, vendrá Cristo e nos libertará. Quando estuvo em el fosso com os leones não lhe tocaram. Estamos nesse mundo sendo perseguidos, sendo incluso muertos muitos de nossos irmãos, pero o Senhor está com nós. Aunque caigamos, servir a Cristo é muito bueno. E se perecemos, é ganância, porque estaremos com o Espírito de Deus, estaremos em el cielo. Então, passe o que passe, estamos com Cristo. Então, nunca nos olvidemos que pese a todo o que nos vai ao contrário, Deus vai tocar a todos e a qualquer para que as coisas nos vayam a bem. E com sua graça nos basta. Esse é o poder do Senhor sobre nós outros. E temos que aprender também a poner sobre Cristo nossas cargas, porque muitas vezes nossas cargas são pesadas, demasiado pesadas. Então, entrega a Cristo e descanse nele. Como assim? Não tenho trabalho, não me está sucedendo as coisas bem, não puedo. Senhor, me passa isso. Te dejo em tus manos. Vou a mi sofá, a ler minha Bíblia, descansar, lendo. Confie em Cristo, que Ele enviará alguém. Em 40 anos, eu posso testificar. Sempre que todo me parece impossível, Ele é o Deus do impossível. Todo me iba mal, sempre venia uma pessoa que me ajudava, que Deus tocava o coração, como tocou o coração de Aspenaz, jefe de los eunucos, que lhe ajudou a Daniel e a seus irmãos. Então, temos presente que temos um Deus e que Deus permite certas coisas. Deus permite certas coisas, pero todo Ele tem que permitir, pero não todo o que Ele permite, Ele queria que sucediera. A eleição é nossa. Então, estamos em Cristo, buscando Sua palavra, buscando Seu amor, santificando-nos. E assim como Deus ha estado com Pablo, ha estado com Daniel e ha estado com todos, esse mesmo Deus habita dentro de nós outros. E temos a Jesus intercedendo como um advogado de dia e de noite às acusações do inimigo. Deus ha venido aqui, Ele viu, Ele sentiu, Ele viveu todo o que passou Pablo, todo o que passaremos nós outros. Então, quem mais sabe as coisas que aquele que viu e sentiu em la piel? Então, a predicação de hoje é essa. Não estamos solos, estamos com Cristo. Nunca os olvideis. E se quereis mirar em casa, Daniel 1 e 2 Coríntios 12. Qualquer dúvida me podeis perguntar por WhatsApp e eu tentarei estar à altura de responder-os com a ajuda do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração para finalizar.